Nosso encontro de hoje, do minicurso, vai ser sobre a dobra, Leibniz e o Barroco, a única obra de Gilles Deleuze dedicada excepcionalmente à filosofia de Leibniz e uma obra já tardia de sua produção. Pretendo discutir o conceito de dobra e como ele se relaciona com a filosofia do sujeito de Deleuze. Além disso, também espero ser bem sucedido numa tentativa de completar, ao meu ver, uma alegoria utilizada por ele. Farei isso a fim de tentar, em apenas uma imagem, sintetizar toda a fala e possivelmente os 2 primeiros capítulos da obra em questão. Um fato importante que devemos ter em mente enquanto lemos os textos de Deleuze sobre a filosofia de Leibniz é que, embora o gênero do texto seja facilmente identificado como comentário, a relação de Deleuze com o conteúdo do texto não me parece igual à relação do comentador com seu objeto comentário. Ao invés disso, Deleuze comenta Leibniz de uma maneira que acaba por transformar a filosofia de Leibniz e a sua em uma só, como se estivessem defendendo a mesma coisa. No fim das contas, sendo breve, acredito que é importante ler os comentários de Deleuze a Leibniz como textos legítimos da filosofia do próprio Deleuze. Embora o texto do filósofo francês esteja agradavelmente dividido em tópicos, esses 2 primeiros capítulos da dobra, eu tentei organizar de outra maneira. Me dei esse luxo de organizar de outra maneira. Então, não estranhem se quando compararem minha fala com os 2 primeiros capítulos tenha alguns tópicos fora de ordem ou eu pulei algum. Eu optei por isso para tentar deixar a fala um pouco mais clara e alcançar meu objetivo, claro. Então, a apresentação está estruturada da seguinte maneira: a introdução, que é essa aqui que já está acabando. A segunda parte vai ser intitulada As Partes da Casa, logo vocês não sabem porquê. A terceira parte, a casa. Depois vem a rua e o número. E é isso. Vamos lá. As partes da casa. O primeiro tópico que devemos compreender refere-se às dobras. O conceito de dobra. Ora, Deleuze não facilita tanto neste ponto, já que, diferente de filósofos modernos, que geralmente é o que a gente lê na graduação, a grande maioria é filósofo da modernidade, ele não nos diz: eis aqui a definição do que vos falo. Ao contrário, se quisermos a definição, deveríamos formulá-la por conta própria a partir da descrição de Deleuze sobre como as dobras funcionam. Acho bastante arriscado que eu tente uma definição. Posso errar por várias maneiras. Posso fazer uma generalização inexpressiva ou uma restrição que seja também inexpressiva. E posso definir algo que nem se aproxime do que ele chama de dobra. Enfim, tendo isso em vista, exporei algumas imagens e comparações que fizeram sentido para mim ao decorrer da minha leitura. E que eu espero que ajude vocês também a entender um pouco da obra. Inicialmente, devemos entender por dobra uma dobra mesmo de tecido. Vamos lá, material mesmo, uma coisa bem imagética aí para vocês. Dobra de tecido. Além disso, devemos imaginar que o próprio tecido é feito de dobras. Imagine aquela câmera dando zoom e cada vez que vai chegando mais próximo do tecido vai encontrando mais dobras. E é isso. Toda a matéria, segundo Deleuze, é feita de dobras. E dentro dessas dobras, você vai encontrar mais dobras. Então, Deleuze não quer dizer que tudo são dobras. Ele não quer dizer que o meu computador é dobra, mas ele está repleto delas. Então, acho que
uma comparação que pode ajudar a gente a entender é comparar essas dobras com átomos. Mas a gente tem que tomar os devidos cuidados. Em primeiro lugar, podemos dizer sim que tudo é feito de átomo. Contudo, não podemos dizer que os átomos podem ser divisíveis infinitamente. E nem que se for o caso deles serem divisíveis, o resultado dessa divisão serão outros átomos, pois eles são a última parte da matéria, no caso. As dobras, elas não seriam a última parte da matéria porque não teria a última parte. Elas sempre são divisíveis. Em segundo lugar, as dobras funcionam como um certo tipo de potencialidade quando nos referimos à espécie, enquanto que átomos não. Então, adiante nós discutiremos melhor essa questão quando falarmos da matéria orgânica. Aí eu pretendo evidenciar um pouco mais o que eu quero falar com essa potencialidade que tem nas dobras. As dobras são de dois tipos, e cada um deles de outros dois tipos. Então, você tem as dobras da matéria, que podem ser dobras de matéria orgânica ou inorgânica. E você também vai encontrar as dobras da alma, que podem ser de alma animal ou alma racional. A matéria é, segundo Deleuze, um amontoado de dobras, como eu já falei. E por isso ela possui três características importantes. Primeiramente, o filósofo não admite a existência de vazio na matéria, embora admita que ela possua uma estrutura porosa. De fato, se nós tomarmos aquela primeira imagem que eu sugeri para vocês, de dobra de tecido mesmo, se você imaginar vários tecidos dobrados juntos, você não vai encontrar vazio, mas há algumas lacunas entre uma dobra e outra. É essa estrutura porosa que ele está pensando. Então é uma imagem de fácil assimilação. Em segundo lugar, por ter uma estrutura porosa, ela é fluida, contínua e elástica. Ou seja, ela é fluida porque ela é facilmente modelada. Ela é contínua porque é sem partes. E ela é elástica porque ela possui um certo grau de resistência, que varia de acordo com a matéria em questão. Em terceiro lugar, também por conta da sua porosidade e por consequência da sua elasticidade, ela possui um mecanismo de mola. Então a mecânica que rege o movimento da matéria seria uma mecânica de mola. Ele não explica muito bem o que é essa mecânica de mola, mas ele situa essa mecânica de mola na filosofia natural do Leibniz. O primeiro fator que diferencia as dobras da matéria orgânica e inorgânica é a alma estar ligada a elas ou não. Matérias orgânicas possuem uma alma anexada, enquanto inorgânicas não. A alma confere a individualidade dos organismos, que é principalmente, eu acho que eu posso colocar excepcionalmente, interna. Então, a matéria é individualizada por dentro, por uma alma, matéria orgânica. O princípio de individuação agiria a partir das almas, mas não por meio de uma noção anterior das almas, mas por uma interiorização do exterior, que acontece devido às aberturas que a matéria tem para o mundo. Espero que isso fique mais claro no decorrer da fala. Essa interiorização do exterior. Além de conferir uma individualidade ao organismo, a alma conferiria também uma unidade, e essa unidade nós chamamos de corpo. Ademais, não há transformação de matéria em outra,
ou seja, a matéria orgânica não se torna inorgânica ou vice-versa. O segundo fator que diferencia matéria orgânica e matéria inorgânica é uma potencialidade ligada às dobras das matérias orgânicas. Agora voltamos àquele assunto da potencialidade. Uma certa potencialidade, tá? E isso já é interpretação minha, colocar esse termo potencialidade, Deleuze não usa o termo potencialidade, mas é uma maneira que eu achei de conseguir compreender melhor essa capacidade, essa faculdade da dobra. Então, Deleuze diz que, cito, o organismo define-se pela sua capacidade de dobrar suas próprias partes ao infinito e desdobrá-las não ao infinito, mas até o grau de desenvolvimento consignado à espécie. Fim de citação. O que o filósofo parece descrever aqui é o processo de degradação, ou seja, dobrar-se até o infinito, ou seja, o organismo vai morrer e pode continuar essa degradação até as mínimas partes. Claro que não vai ter fim isso, sempre você pode ir mais longe nesse mínimo, né? Então a degradação é a morte de um organismo, se dividindo em dobras cada vez menores, mais simples, e o processo de reprodução ou evolução de um organismo, tanto quanto a sua espécie permitir. Uma mosca, é o exemplo dado por ele, por exemplo, envolve em suas dobras todas as moscas das quais ela descende. E talvez nesse contexto ele esteja falando geneticamente, né? Envolve todas essas moscas anteriores e tudo mais que a compõe. Também envolve em seus prováveis desdobramentos as moscas futuras. Então, tá nesse envolvimento das moscas futuras, foi daí que eu tirei essa potencialidade. Ela tem uma certa potência, que pode vir a se atualizar ou não. Então, o ser vivo tem o privilégio de reproduzir por dentro, o que ocorre fora. A outra espécie de dobra, a da alma, também é de dois tipos, como podemos ver no diagrama supracitado. No dia que a gente for discutir essa fala, eu apresento o diagrama no quadro e vai ficar mais claro para vocês. Mas o diagrama é só elencando os tipos de dobra que eu já citei aqui no texto. Mas como aqui eu fiz o diagrama, então eu coloco, está supracitado porque ele está supracitado. Sabe? Então as almas animais são todas as almas irracionais. Enquanto as racionais, como o nome já sugere, são almas racionais, inteligentes. As primeiras, as animais, são vinculadas aos organismos não humanos, enquanto as últimas são vinculadas aos humanos. Outra grande diferença entre a matéria e a alma está no fato de que, como já vimos, a matéria não se transforma qualitativamente. Você não passa de uma matéria orgânica para uma matéria inorgânica. Porém, a alma pode mudar. Segundo Deleuze, uma alma animal pode elevar-se até uma alma racional. Ademais, embora haja bastante diferenças entre alma e matéria, elas são inseparáveis. Isto é, matéria orgânica, de novo, que é a única que pode possuir a alma, está vinculada inseparavelmente a uma alma, seja animal ou racional. A alma aqui seria algo bem próximo de uma consciência, uma quase consciência, segundo Deleuze. Ou melhor, um conjunto de percepções que são da mesma natureza do percebido. Porque, no fim das contas, não há uma substância chamada alma. Ela é a mesma substância que a matéria, só que de uma qualidade diferente. Outra vez, nós podemos discutir isso no dia de tirar as dúvidas. Então, anotem essa daí. Que é bem mais fácil de explicar com um certo diálogo com vocês e com o quadro aqui atrás. Que aí eu dou exemplos.
Deleuze nos dá a imagem de um ponto para ilustrar a alma. A alma seria, diz-nos, um ponto de inflexão, em outras palavras, puro acontecimento. Ou como Leibniz haveria nomeado, isso é o próprio Deleuze fala, né? É um signo ambíguo. A alma seria um signo ambíguo. Com estas palavras, Deleuze ressalta a vagueza ou o descentramento que está vinculado necessariamente à alma. Essa vagueza constitui uma potência genética da alma de criar determinações para si, a espontaneidade da vida. Acrescido a isso, Deleuze atribui a qualidade de átomo a um ponto de inflexão. Um átomo não dimensional. Então, a gente não está falando de um átomo material, porque a gente já viu que não tem. Já falamos que a matéria é feita de dobra. E dobra não é atômica. Ela não é a última parte. Ela pode ser dividida em outras dobras. Então, um átomo não dimensional. Um átomo metafísico. Logo, a alma, embora composta de dobras, não pode ser repartida. É uma diferença da dobra da alma para a dobra da matéria. O que Deleuze quer dizer é que a alma não é uma coisa, mas sim um processo, pois liga sua interioridade, as percepções que são seu conteúdo, ou mais propriamente falando, sua substância, à matéria que é seu fora. Nesse sentido, a alma não está nem na matéria nem na própria percepção, mas entre os dois, produzindo a correspondência entre um e outro. Daí seu caráter atômico. Ela é o último elemento dessa realidade, porque não pode ser subsumida nem uma nem noutra. Ela produz a relação entre as duas. Neste sentido, ela é um ponto de inflexão entre duas curvas, matéria e pensamento. Não devemos confundir as dobras da alma com as dobras da matéria. E que isso fique bem claro. Não são a mesma coisa. Não são o mesmo tipo de dobra, na verdade. Pois estas últimas, as da matéria, podem ser divididas e possuem outras propriedades. Apesar de as dobras da alma não possuírem aquelas características da dobra da matéria, como a fluidez e a elasticidade, elas ainda podem mudar. Como acabamos de mencionar, o ponto de inflexão é um signo ambíguo. E justamente por esse motivo, Deleuze afirma que ele é pura modulação. Em outras palavras, ele é puro devir. Pois ser modulação quer dizer ser modulado continuamente. Nesse momento, conseguimos retornar aquele assunto, aquele tema da pessoa vaga, ao qual Deleuze se refere frequentemente na sua lógica do sentido, quando fala de Alice. Vemos, portanto, que ele não abandona essa busca pelo que indeterminado que tem no sujeito. O mais interessante dessa pesquisa de Deleuze na filosofia de Leibniz é que, mesmo defendendo este tipo de sujeito, uma pessoa vaga, um signo ambíguo, Deleuze ainda sustenta, pelo menos aparentemente, né, o princípio inesse, que seria o exato oposto do que o Deleuze busca na filosofia do sujeito. Ele busca uma pessoa vaga e aparentemente aceita o princípio inesse, que é que todas as qualidades já estão desde sempre no indivíduo. Então, que indivíduo vago é esse? Então, ele afirma que, cito, o mundo inteiro está incluído na alma. Fim de citação. Essa afirmação, além do problema do princípio inesse para a defesa do sujeito vago, cria outro problema. Se o mundo inteiro está incluso na alma, e toda alma é diferente uma da outra, como já mencionamos, porque toda matéria orgânica é individualizada pela alma, então todos acessamos mundos diferentes e, com efeito, chegamos a uma relatividade completa. É isso que o Deleuze está defendendo, uma relatividade
total. Então, à frente, mais adiante na minha fala, nós vamos ver se é disso que ele está falando. Então, aqui finalizamos a primeira parte da minha fala. Agora que discutimos as partes da casa, vocês vão entender agora finalmente porque eu estou falando de parte de casa. Então, podemos partir para a segundo momento dessa metáfora da casa, né? Que essa agora é a metáfora que o próprio Deleuze coloca já no início da dobra. Então vamos lá, vamos para a segunda parte, a casa. Deleuze nos apresenta o desenho de uma casa, já no início da obra, antes mesmo de explicar os tipos de dobras e suas peculiaridades. Então, eu achei preferível primeiro explicar as partes que vão compor essa casa e depois apresentar a metáfora para vocês. Eu acho que fica mais claro. Então, ele mostra o desenho de uma casa com 2 andares. Então, a parte inferior da casa tem 5 janelas e a parte superior não tem janela alguma. Então, o filósofo pretende estabelecer, a partir deste desenho, as relações entre as dobras e suas características. Ele nos diz que o andar mais baixo da casa equivale às dobras da matéria. Então, esse primeiro andar, ou térreo, da casa, ele possui 5 aberturas. Ele diz que são as dobras da matéria. As janelas na matéria representam a abertura que a matéria teria para o exterior da casa, sugerindo dessa maneira que o exterior pode afetar a matéria. Vimos isso quando falamos das dobras da matéria. A gente falou, a matéria é individualizada pela alma a partir de uma interiorização, ou seja, ele traz para dentro o que está fora, uma interiorização do exterior, ou a famosa invaginação, que ele vai citar isso em outros textos com essa terminologia. O número de janelas também faz parte da metáfora, não foi à toa que ele colocou 5. São os 5 sentidos. Os andares superiores da casa representam a alma, as dobras da alma. Elas não têm janelas, portanto, a princípio, não seriam afetadas pelo que há fora da casa. Entretanto, ele coloca uns traços que percorrem toda a casa, desde a parte de baixo até a parte de cima. E esses traços representam dobras, que são dobras que você encontra na matéria e na alma. As duas são feitas de dobras. Então, quando a alma e a matéria estão unidas, por elas serem feitas da mesma coisa, serem a mesma coisa no final das contas, são dobras. Então, quando a matéria é afetada, Deleuze diz que essa afecção que atingiu a matéria, ela passa também para a alma, tal qual uma nota musical ressoando entre os cômodos de uma casa. Então, essa casa barroca, a união entre matéria e alma, no fim das contas, é a mônada. Deleuze denomina que essa é a mônada para ele. É a união entre matéria e alma. Uma mônada que, ao contrário da mônada de Leibniz, possui janelas que põe em xeque outra vez a insistência de Deleuze em aceitar, pelo menos aparentemente, eu não quero colocar meu mão no fogo tanto, o princípio inércia. Vamos para a próxima parte da minha fala, que é a rua e o número da casa. A gente já viu as partes da casa, já construiu a casa.
agora a gente quer saber qual o endereço dessa casa. Então, agora que já realizamos o projeto da casa, com cada parte sua devidamente explicada, deveríamos saber onde ela se localiza. Qual é a rua que o morador dessa casa consegue ver pelas janelas do seu térreo? Bem, Deleuze não vai mais longe com a metáfora da casa. Então, ele para nessa junção de dobras da alma, dobras da matéria, formando uma casa. A partir daqui, essa metáfora continuando falando de casa, é devaneio meu. Então, Deleuze não vai mais longe. Essa extrapolação ocorre por minha conta. Lembremos de um dos problemas que explicitei sobre a suposta aceitação do princípio Inesse por Deleuze, em uma palavra, a relatividade. Então, vamos lembrar que tem esse problema de uma total relatividade no Deleuze, a partir do que a gente viu até agora. E vamos ver se ele resolve ou se ele deixa assim mesmo. Então, spoiler, ele resolve. Vamos ver como é que ele resolve, né? Deleuze percebe esse problema e tenta resolvê-lo, estabelecendo qual seria a vista do morador da casa. Ou seja, o que é que está fora da mônada. É isso. Ele vai estabelecer o que está fora da mônada para tentar resolver o problema da relatividade. Então, em outras palavras, ele tentará determinar em qual condição se encontra o mundo, sendo que ele está, como já dito, expresso por inteiro no indivíduo. Então, se o mundo já está inteiro no indivíduo, o que é que está fora do indivíduo? Para tal resolução, o filósofo faz uso da distinção metafísica entre realidade atual e virtual. A realidade atual é o que vulgarmente chamamos de existência. Então, quando você fala, eu existo, provavelmente você está falando que você existe atualmente. Uma realidade que tem tempo e lugar. Enquanto que a realidade virtual seria aquela que, embora seja real e existente, sua existência não está no campo não está no tempo e no espaço sucessivo. O ponto principal da filosofia deleuziana não é opor tempo e eternidade, mas sim diferentes sínteses de tempo. O tempo sócio-histórico é constituído por uma síntese na qual o tempo se sucede, segundo momentos discretos. Por sua vez, o tempo virtual é constituído por uma sobredeterminação recíproca entre o passado, presente e futuro. Esta é a síntese do passado e presente puros num só tempo. É um tipo de existência deslocada. Ela não tem muito lugar e o tempo dela é esse tempo como posso dizer, me fugiu a palavra, mas esse tempo que une passado, presente e futuro de uma vez. É uma síntese deles, na real. E ela é deslocada, ou seja, onde é que fica essa virtualidade, né? Se não fica nessa existência que a gente conhece. Então, se quisermos algo um pouco mais próximo, para fins de comparação, vamos lá. Não é igual, mas ajuda um pouco a entender. É possível nós pensarmos no mundo das ideias do Platão. O mundo das ideias do Platão é atemporal, é um tempo totalmente diferente do nosso e não está na mesma existência que a nossa. Então ele fica em outro lugar também, deslocado nesse sentido. Contudo, atenção, não se trata de um mundo das ideias como de Platão. Deleuze não é platonista, não é idealista. Contudo, no qual todas as verdades não se trata, de um mundo das ideias como de Platão, no qual todas as verdades estão localizadas. Entretanto, para um primeiro entendimento de um não local, nesse sentido, eu acho que essa comparação é válida.
Então é uma existência que está num tempo e espaço diferente do nosso. Então, outra distinção importante para evitar confusões é que o que Deleuze chama de virtual não parece, pelo menos assim à primeira vista, ser a mesma coisa que Leibniz chama de virtual. Porque como ele está comentando Leibniz, a gente pode confundir os conceitos. Para Leibniz, o virtual é algo que não aconteceu ainda, mas que estaria escrito que acontecerá. Em outras palavras, não aconteceu. Não é necessário, mas é certo, por conta da natureza da mônada, que acontecerá. Então, o virtual do Leibniz é um pouco diferente. Então, não vamos confundir isso. Feita a distinção, na medida do possível, vamos para a solução que Deleuze dá para o problema da relatividade. Ele defende que há um mundo fora do sujeito. Então, há algo fora e este seria acessível a todos. Contudo, apenas virtualmente falando. Virtualmente ele é acessível a qualquer mônada, esse mundo. E a existência dele também é virtual. Além disso, é este o mundo que todos acessam de fato. Mas como o sujeito não consegue aprender o mundo por inteiro de uma só vez, então não é possível atualizar todo esse mundo que é virtual. O sujeito não consegue apreender ele como um todo, então ele nunca vai atualizar essa virtualidade por completo. Esse mundo é atualizado apenas em partes. O mundo inteiro ao qual ele se refere quando fala do princípio inesse, que ele diz que o mundo inteiro está expresso no sujeito, é o mundo inteiro apreendido pelo sujeito. Não é aquele mundo inteiro virtual. É o mundo inteiro que o sujeito conseguiu apreender. Há uma condição para a apreensão do mundo pelo sujeito. O ponto de vista. Esse ponto de vista é como se fosse um terreno. Voltando àquela nossa metáfora da rua, da casa. Ele é como se fosse um terreno da rua que pode ser preenchido por uma casa. Aquele terreno está lá, vazio, e pode chegar uma casa e preencher ele. A partir dele, o morador da casa consegue ver a rua. A rua, na nossa metáfora, é o mundo, tá? Se não ficou muito claro. Então, a partir desse terreno, o morador da casa consegue ver a rua. E é ele, esse terreno, que determina o que pode ou não ser visto daquela rua. Quando uma casa ocupa tal lugar, que é pré-residencial, ou seja, aquele lugar está lá antes mesmo da casa estar. Então ele não depende dela para existir, aquele lugar. Então, quando uma casa ocupa tal lugar, a vista da casa e, por consequência, o mundo para os moradores é determinado por esse lugar. Então, o ponto de vista é um lugar pré-individual. O pré-residencial é uma brincadeira que eu fiz com o pré-individual. Ele está lá, independente do indivíduo, esse lugar existe. E uma mônada vai tomar o lugar desse ponto de vista. E a partir desse ponto de vista, ela vai conseguir apreender uma parte do mundo. Alguma parte do mundo que esse ponto de vista permite que ela apreenda. É ele que determina o que pode ser apreendido do mundo. O ponto de vista é determinante e é a condição de possibilidade de qualquer apreensão do mundo virtual. Então, sem ponto de vista, nada pode ser apreendido do mundo, consequentemente, nada pode ser atualizado. A mônada que toma um ponto de vista atualiza em si mesma a parte do mundo virtual que pode ser apreendida a partir do ponto de vista tomado, que acaba sendo o seu próprio mundo atual. É importante destacar que o ponto de vista não entra em devir.
mas nada impede que a mônada mude de ponto de vista, já que, como vimos, o sujeito é um signo ambíguo. O ponto de vista que desfaz essa ambiguidade pode ser trocado. Ou seja, há descontinuidade entre os pontos de vista. A única continuidade é aquela imanente a um ponto de vista. Do ponto de vista do todo, composto de matéria e pensamento, observa-se a descontinuidade produzida na atualização do ponto de vista e matéria. Ou seja, tudo é contingente, apesar de ser necessário. Essa é a leitura deleuziana do princípio de razão suficiente. Além disso, esse ponto de vista é pré-individual, como eu já falei, eu adiantei meu texto, ou seja, ele já estava lá e vai continuar estando mesmo depois que a mônada deixar ele. Assim, Deleuze resolve o suposto problema da relatividade que mencionamos. Não é o mundo ou as verdades contidas nele que mudam em função de cada mônada. O mundo é virtualmente o mesmo. Todavia, a condição de manifestação das verdades do mundo para cada mônada é diferente. Cada ponto de vista envolve uma parte do virtual que será atualizada e, posteriormente, incluída no sujeito. É a inclusão desse pedaço do mundo virtual no sujeito que o atualiza. Essa inclusão cria uma representação do mundo atual no sujeito. Isso fundamenta não um relativismo, mas um perspectivismo. Como o próprio Deleuze diz, não é a relatividade da verdade, mas a verdade da relatividade. Por fim, o problema do princípio inesse na filosofia de Deleuze também se esvai, já que por conta de estar incluso no sujeito, este mundo se torna um desdobramento do próprio sujeito e não algo exterior a ele, ou seja, acaba que realmente já está no sujeito, não é algo que veio de fora, é um desdobramento dele mesmo. É o processo, de novo, que chamamos de antes de interiorização do exterior e também chamamos de invaginação. Então, esse é o fim da minha fala. Espero que venham com dúvidas, porque eu vou gostar de explicar. Valeu, até a próxima.